Olá, sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao segundo vídeo do nosso minicurso de acervos digitais e possibilidades de pesquisa sobre história, memória e cultura LGBTI+, proposto por mim, Alisson Gonçalves, e pelo Alberto Schmidt II, integrantes da AMENA, da linha Arte, Memória e Narrativa, do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Nesse nosso segundo vídeo, nós propomos um vídeo um pouco até, talvez mais curtinho, não sei, para apresentar para vocês dois acervos digitais e três fontes para pesquisa. Então, a gente vai mostrar para vocês aí o site do CEDOC, daqui desse espaço que nós estamos, que é o Centro de Documentação Professor Dr. Luiz Motti, aqui do Grupo Dignidade, em Curitiba, para apresentar o acervo digital do jornal Lampião da Esquina e também o acervo do folhetim Folha de Parreira, boletim Folha de Parreira, né, que é daqui de Curitiba, do Grupo Dignidade também, do início dos anos 90. E o segundo acervo digital é o site um outro olhar, para apresentar para vocês a coleção do jornal Xana com Xana. E aí são as três fontes que nós pretendemos mostrar e falar um pouquinho para vocês nesse vídeo de agora. Bom, a gente vai começar, vamos fazer a linha história mesmo, e a gente vai começar falando a respeito do jornal Lampião da Esquina, né? Então, aqui eu já estou no site do CEDOC, tá? Então, para quem quiser procurar, é só jogar lá na barra de pesquisa CEDOC Grupo Dignidade, CEDOC Professor Luiz Motti, que vocês já vão ser encaminhados diretamente aqui para o site do CEDOC. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, né? Só para vocês darem uma olhada. Se você quiser falar um pouquinho, Posso? por favor, Alberto. Então vamos lá. O CEDOC, eu acho interessante, inclusive, antes da gente falar sobre o Lampião propriamente dito, falar um pouquinho sobre a história do Centro de Documentação, muito rapidamente, para quem não se recorda no primeiro vídeo, mas também da história do documento, como que esse documento chegou até nós, como que esse documento foi digitalizado e disponibilizado online. Então, o CEDOC ele é fundado no dia 14 de março de 2007, ou seja, agora ele está quase completando 16 anos. É o primeiro acervo comunitário sobre LGBT dentro de uma estrutura de uma instituição do movimento LGBT+ brasileiro, e ele surge com essa proposta de preservar, difundir e de produzir pesquisas sobre a temática LGBT. Sobre o CEDOC, sobre o Lampião da Esquina em si, ainda no começo do Grupo Dignidade, que foi fundado em 92, a gente teve o Tony Reis e o David Hardy, que são duas das pessoas que, entre outras, fundam o Grupo Dignidade. Eles estiveram no Rio de Janeiro, na casa do João Antônio Mascarenhas, que também é um dos fundadores, uma das pessoas muito importantes para a história do movimento LGBT, e lá eles receberam, das mãos de um amigo do Mascarenhas, a coleção completa do Lampião da Esquina. Pois bem, esse documento vem até o Grupo Dignidade e fica guardado até a fundação do nosso Centro de Documentação em 2007. Então, 92 funda o Dignidade, 2007 funda o Centro de Documentação, que é um desses espaços, é uma dessas ações do Grupo Dignidade. Em 2010, através de um projeto realizado por meio do Ministério da Cultura, essas edições originais do jornal, então, são restauradas, então elas são desacidificado o papel. Para quem não sabe, o papel, o jornal, por ser uma publicação diária, de baixo custo, geralmente ele é confeccionado com papel de baixa qualidade. E é um papel muito ácido, que deteriora muito fácil. Então foi feito esse processo de desacidificação, de planificação do papel, ou seja, deixar ele realmente prensado para que as folhas ficassem todas retinhas. Foram feitas as recomposições dos rasgos, e a partir disso, então, ou seja, a partir de você recompor, a partir de você melhorar a estrutura física do jornal, ele é digitalizado e disponibilizado online em formato PDF pesquisável. A partir, então, da disponibilização do Lampião da Esquina,
a gente teve uma verdadeira explosão de pesquisas, porque é isso, quando você facilita, foi uma O experiência muito, acesso. foi uma experiência muito exitosa, ou seja, a partir do momento que você disponibiliza, que você facilita o acesso, você também facilita, você também incentiva a realização de pesquisas. E, inclusive, isso tem muito a ver com a proposta desse minicurso, que é apresentar um pouco desses acervos, um pouco dessas fontes de pesquisa, e nosso objetivo é que vocês saiam daqui provocados, provocadas, para a realização de pesquisas utilizando essas e muitas outras fontes que a gente tem sobre a temática LGBT, tanto aqui no SEDOC, que está aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, quanto outros centros de documentação que estão Brasil afora, alguns com acervos digitais, outros, infelizmente, com parte do acervo digitalizado, outros, infelizmente, só com acervo físico, mas também vale muito a pesquisa. Bom, e já passando agora para falar um pouquinho mais a respeito do Lampião da Esquina, né? Eu vou, para apresentar o Lampião para vocês, eu vou acessar aqui no site a edição 0, e aí, no correr, eu vou falando para vocês um pouquinho a respeito do Lampião, porque eu confesso para vocês que eu tenho um amor platônico pelo Lampião da Esquina. Estudei a respeito dele na minha dissertação de mestrado, no doutorado continua a mesma coisa, então criei um apego emocional por esse jornal, né? Bom, o Lampião da Esquina ele foi um jornal que existiu de 1978 até 1981. Foram lançadas 38 edições, mais 3 edições extras com entrevistas, com outras coisas compactadas ali nessas 3 edições extras, sendo lançadas aí no correr desses um pouquinho mais aí de 3 anos, né? O jornal Lampião da Esquina, ele tem algumas características muito particulares dele, né? Por exemplo, ele vai ser criado a partir da inspiração de um grupo de homens homossexuais aí do Rio São Paulo, né? A partir do contato com o jornal Gay Sunshine dos Estados Unidos. E no final dos anos 70, esse grupo de homens brasileiros se reúnem e decidem, né, organizar o Lampião da Esquina. E aí o Lampião da Esquina ele vai ser lançado em abril de 78, numa edição que eles vão chamar de edição experimental, que é essa daqui que está aberto na tela, que é a chamada edição número 0, né? Qual que é o grande diferencial do Lampião da Esquina, né? Ele não era o único periódico da temática homossexual na época. A gente tem outros jornais menores circulando, outras publicações dentro dessa temática circulando, entretanto, numa tiragem menor, num espaço menor de circulação. O jornal Lampião da Esquina ele circulou pelo Brasil todo, então os leitores compravam nas bancas, recebiam pelo correio, havia o processo de assinatura, que, por sinal, bancava, né, a publicação do jornal, a produção dele, e isso fez com que o jornal Lampião da Esquina fosse o primeiro numa circulação nacional nesse sentido. O jornal, ele tinha os editores, aliás, né, do jornal, ali esse grupo, esse conselho, eles falam que eles têm um objetivo inicial do porquê criar esse jornal, e eles vão falar que a ideia do jornal era dar voz e vez para as pessoas marginalizadas, tirar essa população do gueto, encorajar essa população a sair do gueto e incentivando a prática do assumir-se enquanto pessoas homossexuais, incentivando a identificação desses sujeitos e tudo mais. O Lampião, o jornal Lampião da Esquina, ele não tratava somente da temática de homossexualidades ou temáticas ligadas a pessoas transexuais e travestis, mas ele vai dialogar com os outros movimentos sociais da época. Então, no jornal você vai encontrar reportagens sobre o movimento feminista, sobre o movimento negro, o movimento indigenista, entrevistas com pessoas que tinham ligação com esses movimentos ou que tinham alguma ligação com alguma dessas temáticas aí, né? O Lampião da Esquina, ele tinha uma média aí de 16, 17 páginas, ali varia
aliás, 16 a 18 páginas, ele variava as edições, né? E ele tinha esse formato aqui, o formato tabloide, que é um formato um pouquinho diferenciado dos jornais de grande circulação, né? Ele vai ser feito aqui nesse papel um pouquinho diferenciado também, que vai se deteriorando. E, bom, aí é formado por várias sessões, algumas sessões eles deixaram de existir durante o tempo, outras permaneceram até o fim. A esquina, ela persistiu ali por mais tempo, a sessão Cartas na Mesa também. Eu vou dar uma corrida aqui no jornal para vocês darem uma Só olhada queria, nele. ali, de repente, bem rapidinho, só demonstrar para as pessoas o que que é um formato tabloide, para que as pessoas tenham ideia do que é a dimensão desse jornal. Então, assim, ele é equivalente mais ou menos a uma folha A3, que seria o equivalente a 2 folhas A4, 2 folhas de papel sulfite comuns. Então, a título de comparação, a folha sulfite, esse é o formato tabloide. Essa Uhum. edição do Lampião da Esquina tematiza, né, as homossexualidades em Cuba. Inclusive, eles colocam Fidel Castro de Carmen Miranda dançando, que era talvez uma das características do Lampião da Esquina, né, a utilização do deboche, Uhum. dessa linguagem debochada, a ilustração também com os elementos de deboche para fazer críticas da esquerda à direita. Isso. Vale lembrar, né, que o próprio movimento homossexual ele não vai ser abraçado, não vai ser acolhido nem pela direita nem pela esquerda, devido aos debates políticos da época. Então, ele vai ficar numa espécie de um limbo buscando a sua existência e o seu lugar dentro da sociedade. E o Lampião da Esquina se propõe a justamente dar esse espaço para essa população. Só mostrando um pouquinho mais aqui a respeito do jornal Lampião, né? Essa edição zero, como ele já vinha sendo anunciado o seu lançamento, então tem uma das sessões aqui que eu particularmente tenho um xodózinho, que é a sessão Cartas na Mesa, que está aqui, né? A Cartas na Mesa é onde se publicavam as cartas enviadas pelos leitores ao jornal e são publicadas aqui desde agradecimentos, cartas de onde as pessoas se identificavam com aquilo que era publicado no jornal, cartas de denúncia de violência, cartas que denunciavam extorsão de homens e homens gays e violência contra mulheres e contra a população de mulheres travestis e transexuais também. Essa sessão é uma das minhas preferidas no jornal, então eu tenho que me controlar para não exagerar na fala também em relação a ele. Mas o jornal, então, assim, ele vai de 78 a 81, como eu já falei, ele encerra as atividades em 81, devido a vários fatores internos, fatores externos, a questão financeira também vai pesar muito na continuidade aliás, na não continuidade, né, das publicações, mas pelos 3 anos o jornal ele recebeu muito destaque dentro da sociedade brasileira e obviamente que foi notado pela censura e pela ditadura militar, tanto que o jornal ele foi 3 meses depois do seu lançamento, 3, 4 meses depois do lançamento, os editores vão ser chamados ao DOPS para responder a um processo por, como chamava, moral? Por violação à moral e aos bons costumes. Violação à moral e os bons costumes, né, devido ao que ele tratava e tudo mais. E uma das coisas que o Alberto falou que é o ar arrojado do Lampião, né, ele vai usar de muitas gírias, vai usar de palavras, então os termos que eram tidos como pejorativos, bicha, viado, boneca, né, que eram sempre colocados de uma forma negativa para ofender essa população, o jornal ressignifica isso. E aí ele passa a usar essa linguagem, né? Primeiro, ressignificando, quebrando um pouco esse tabu existente e também numa forma ali, numa tentativa de se aproximar com a população, né? Para que os seus leitores, as suas leitoras, se sentissem acolhidos, né? Usando os termos que eram comuns entre essa população. Aqui no site do SEDOC, gente, ele
Opa, deixa eu voltar aqui. Tum, 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 tum. Aqui no site do SEDOC, na parte do Lampião da Esquina, vocês vão encontrar, assim que a internet colaborar, claro, né? Todas as edições, aí as 38 edições, mais as 3 extras. Então, todas as edições, elas estão disponíveis, onde vocês acessam, vocês podem baixar no computador o PDF depois, né, para fazer suas pesquisas, né? Sempre que tiver, ou só para conhecer o jornal mesmo, né? Você instalou aquilo que você me contou Isso, das contagens no site de acesso? isso. A gente vem desde do recebimento do acervo do Grupo Gay da Bahia num processo de readequação para o SEDOC, porque foi recebido um acervo que praticamente dobrou o acervo do Centro de Documentação. O acervo do SEDOC, o acervo digital do SEDOC, que está no site do SEDOC, vem sendo utilizado, então, um programa, um plugin, um software do Instituto Brasileiro de Museus, chamado Tainacan, e também a gente tem feito aí um controle de acessos, justamente para ter uma dimensão do alcance das pesquisas, da disponibilização dessa fonte de pesquisa. Eu acho que complementando um pouquinho o que o Ali vinha falando, o Lampião da Esquina, se vocês olham aí para essa edição que está na tela, que é a edição experimental número 0, de abril de 78, ela já surge denunciando a violência contra a população LGBTQIA+, na época a população homossexual. Eles denunciam, então, o caso de perseguição ao Celso Cury, que tinha uma coluna chamada Coluna no Meio, no jornal Última Hora, e que foi demitido por conta de ter a ousadia de publicar num jornal de grande circulação uma coluna que tratava abertamente do tema, que era um tema tabu, e também, entre outras coisas, ele criou dentro dessa seção, o Celso Cury, uma espécie de um correio elegante, uma espécie de antepassado dos aplicativos de namoro, de relacionamento que a gente tem hoje. Então, por conta disso, ele foi também enquadrado na lei de imprensa. Mais tarde, como o Alisson falou, né, o Lampião passa pelo mesmo processo, é processado com base na lei de imprensa por atentar contra a moral e os bons costumes. E é isso. Então, essa é uma característica. O Lampião ele trata de muitos temas, é uma fonte riquíssima que você pode utilizar desde pensar a tipografia, pensar a forma como ele era diagramado, pensar no uso das imagens, as cartas é uma fonte riquíssima. E aqui, inclusive, eu abro um parênteses para a gente pensar que entre as fontes que a gente tem aqui no acervo do SEDOC, a gente tem as cartas que eram recebidas pelo Grupo Dignidade, inclusive cartas que eram enviadas por conta do Boletim Folha de Parreira, que é uma publicação que vem muito, muito tempo depois, mas enfim, a gente vai entrar com mais detalhes. E é isso, assim, é uma fonte que vale muito a pena, nem que seja por curiosidade, vocês darem uma olhada. E como eu venho dizendo desde o vídeo anterior, sintam-se muito provocados e provocadas a fazerem pesquisas utilizando essas fontes. Uhum. Bom, e passando agora já para nossa segunda fonte, aliás, para nossa segunda fonte, né, e também o segundo acervo digital, depois a gente volta a falar um pouquinho do site do SEDOC, mas quando for falar do Folha de Parreira, mas falando agora do nosso segundo acervo digital, que eita, e agora? Que é o site Um Outro Olhar, que contempla, deixa eu, tá dando um negócio aqui, foi. Bom, é o site Um Outro Olhar, né, onde está digitalizado e disponibilizado o jornal Xana com Xana. A gente falou no vídeo anterior que o site Um Outro Olhar ele disponibiliza, né, um pequeno sumário das edições do Xana com Xana, das coisas que eram tratadas em cada uma das edições. Então, aqui, esse é o sumário, né, que foi organizado pelo pessoal do site e tal, e aqui já tem uma prévia do que é tratado em cada um deles, o que já serve como uma base para pesquisas. E aí, partindo, né, aqui para o site
um outro olhar, né? Ele tem aqui para baixo, né? Várias propagandas, inclusive, né? Google. E aqui estão disponibilizadas as edições do Xana com Xana também. Ele faz uma apresentação. Enquanto o Ali vai mostrando o site, eu vou ler uma citação aqui que fala o que foi o Boletim Xana com Xana, e nas palavras de uma das suas criadoras, uma pessoa que foi muito importante para o grupo de ação lésbica feminista que produziu esse material, que é a Miriam Martinho. Nosso principal objetivo com o Xana com Xana é quebrar o muro dos preconceituosos que envolve e isola as mulheres lésbicas, criando uma rede de contatos, informações e apoio, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, o boletim Xana com Xana, ele circula de 81 a 87, e ele tem, deixa eu pegar até uma edição aqui para que vocês deem uma olhada e tenham a ideia da dimensão, do formato, do papel. Como a gente pensou em apresentar para vocês as versões físicas também, né? Enquanto o Alberto vai falando, acervos, né? Vamos apenas lembrar que se você vai tratar de documentos, né? Se você vai lidar com documentos históricos, que aí precisa de um cuidado diferenciado, luvinhas sempre, né? Para não estragar o papel. Então, enquanto o Alberto vai falando, eu vou mostrando para vocês aqui o Xana Então, com essa edição Xana. que está com a Alisson, ela tem um formato A4, ou seja, o tamanho de um papel sulfite, e ele era produzido diferentemente, por exemplo, do Lampião da Esquina, que era uma edição tabloide em papel jornal. Ele era um papel muito parecido com o papel sulfite, um papel de uma qualidade um pouquinho melhor. E ele era basicamente produzido através de fotocópias, né? De xerox, como queiram. E Datilografado, né? datilografado, as primeiras edições Eu tinham... vou tentar mostrar pertinho da câmera aqui, só para vocês darem uma olhada. Não sei se vai aparecer bem, se vai, né? Mas aqui dá para ver, né? Ele produzido aqui, datilografado, bonitinho. Uhum. E ele era isso, né? Era apesar de não ter a mesma pretensão, os mesmos objetivos que o Lampião da Esquina, que foi uma publicação de circulação nacional, ele era uma publicação que era feita e era comercializada por um público mais direcionado, ou seja, para as mulheres lésbicas e bissexuais que frequentavam principalmente ali o centro de São Paulo. Essa edição que está na mão do Alisson faz referência à revolta, é o que a gente chama de Stonewall brasileiro, né? Que foi uma revolta organizada pelas mulheres do grupo de ação lésbico feminista que frequentavam um bar chamado Ferros Bar, e que lá pelas tantas o proprietário do Ferros Bar proibiu elas de comercializarem esse boletim produzido por esse grupo de mulheres, ou seja, um bar que era sustentado por mulheres lésbicas e bissexuais, e que foi proibido de comercializar um material que era um material informativo, um material de interesse dessa população. Então, no dia 19 de agosto de 83, essas mulheres se revoltam e organizam essa revolta que é chamada de a Revolta do Ferros Bar ou Stonewall brasileiro. Eu também vou ler aqui uma citação da Miriam Martinho, que fala sobre como foi o sentimento de ocupar um bar, enquanto mulheres lésbicas, ocupar um bar de mulheres lésbicas. Lembro que tive muito medo da polícia aparecer e nos levar presas. Tive medo da imprensa também. Não era muito confortável aparecer nas páginas dos jornais na época, mas organizamos tudo de forma a minimizar os riscos. Chamamos os grupos de gays da época, algumas feministas, para dar apoio. A vereadora Ireide Cardoso foi uma das parlamentares pioneiras no apoio aos direitos humanos de homossexuais no Brasil. Pedimos cobertura da OAB e chamamos a imprensa. Chegamos no dia 19 de agosto e tentamos entrar no Ferros. O porteiro fechou a porta para que a gente não entrasse. Passamos a conversar com as mulheres que estavam do lado de fora do bar. Juntamos gente, mas os grupos que estavam dando apoio tentamos de novo. O porteiro enfiou a mão na cara de uma das integrantes do Galf pela porta entreaberta. Um homem aproveitou, jogou o boné do porteiro fora, ele se distraiu e entramos todos. Então foi esse o início desse episódio. E aqui cabe um parênteses que é muito interessante, que desde então, ou seja, desde o dia 19 de agosto de 83,
essa data passou a ser utilizada, passou a ser celebrada como o Dia do Orgulho Lésbico. Então, esse ano, inclusive, aqui em Curitiba, vai ser feito, no dia 26, uma caminhada do orgulho de mulheres lésbicas, no centro de Curitiba. Então, desde esse episódio, e que tem como origem o boletim Xana com Xana, passou a ser um marco para a comunidade de mulheres lésbicas e bissexuais. Uhum. Bem rapidinho, porque também está disponível nesse mesmo site da Rede de Informações Um Outro Olhar, a gente tem os boletins que vêm depois do Xana com Xana, que se chamam boletins Um Outro Olhar, que inclusive depois dão nome a esse site, a esse portal. Eles têm mais ou menos a mesma... A mesma diagramação, o Exato. mesmo formato, né? Dando sequência ao trabalho que vai ser realizado pelo Galf. Então, a gente tem aí uma segunda publicação aqui, né? E que assim como o Xana com Xana, todas as edições também estão publicadas nesse site, que o link vai ser compartilhado com vocês. Então, aqui no site do Outro Olhar, né? A gente descendo lá... Opa, deixa eu tirar a luz. Vamos com luva mesmo, a gente vai embora. Aqui, olha só, quando você... Lá no final do site, ele vai estar disponibilizando os links para acesso a essa plataforma. Então, aqui está o sumário, que foi aquele que eu mostrei para vocês, o Xana com Xana do 1 ao 12, aqui, e aí ele abre uma pastinha, né? Onde eles vão estar disponibilizados os primeiros números aqui. E, bom, eu já tinha... E lá no começo do site, deixa eu ver, será que é esse aqui? Não, ali é o sumário. Bom, aqui, deixa eu abrir já, eu tinha deixado aberto a primeira edição, só para vocês darem uma olhada nessa primeira edição aqui, né? Deixa eu tirar esse negócio. A luva é necessária, mas ela atrapalha um pouco, não vou negar, não. Tá? Só que para vocês darem uma olhada, né, nesse... É isso, né? Assim como foi feito com o Lampião da Esquina, a importância da gente ter esse material disponível, né? Para que qualquer pessoa de qualquer lugar do Esse mundo aqui, que é o primeiro. possa acessar, possa produzir pesquisas. É sobre isso que a gente... por essa razão que a gente propôs esse mini curso, né? É demonstrar como a gente tem diversas fontes de pesquisa e existem outras iniciativas em curso. Só a título de exemplo e dando um spoiler, aqui pelo SEDOC a gente está num processo de conversa para digitalizar a revista Rose, que foi contemporânea ao Lampião da Esquina, que foi produzida por uma gráfica local chamada Grafipar, local aqui de Curitiba, e que também teve alcance nacional. E foi uma revista que, através de nus masculinos, mirou num primeiro momento no público feminino, mas acertou os gays. Então acabou sendo tomada pelo público de homens gays, homens que se sentem atraídos afetiva e sexualmente por outros homens, e acabou também, entre outras coisas, também criando esse local de troca de cartas, de troca de correspondências, como a gente brinca, né? É o bisavô do Grindr, o bisavô dos aplicativos de relacionamento e encontro. Então, a gente está nesse processo de conversa para que a gente obtenha autorização para digitalização, e acho que sobre o Xana com Xana é isso. É super incrível, é muito legal poder... essa mesma edição que a gente mostrou ali, né? Agora em formato PDF, super bom e tranquilo de ler. Ó, tem as imagens, né, da Miriam Martinho dentro do Ferros Bar. Lá ela faz a leitura de uma carta, de um texto, reivindicando, então, o direito de poder comercializar esse boletim, que inclusive era importante para a manutenção do grupo de ação lésbica feminista. Isso que você falou é importante, que assim, a maior parte dessas publicações que vão circular no Brasil entre os anos 70 e os anos 80
Alguns, eles eram produzidos por iniciativas próprias, então os seus editores bancavam toda a produção. Em compensação, outros havia o comércio deles, né? O Lampião da Esquina, ele era vendido nas bancas, ele era vendido para assinantes, e o Xana com Xana também vai ser vendido, né, nos lugares, no próprio Ferros Bar também. Então, essa era uma das formas encontradas por esses jornais para manter a sua existência, a sua publicação, a sua periodicidade, né? Então, acabava dependendo muito também da ajuda dos leitores para que eles permanecessem com trabalho, permanecessem realizando as suas atividades. Bom, aí só dando mais uma corrida aqui nesse primeiro link aqui nesse primeiro drive, né? Tem algumas edições, depois lá vocês conseguem voltar no site também e acessar as outras para quem tiver interesse. Mais alguma coisa do Xana? Eu acredito que não. Acho que fica, sintam-se, mais uma vez, minha Mais frase de uma para-choque vez, de caminhão, sintam-se provocados a entrar, pesquisar. Vocês vão encontrar uma gama quase infinita de possibilidades de pesquisa a partir dessas fontes. deixa só, eu quero só olhar uma outra coisa aqui embaixo, antes da gente passar para a nossa terceira fonte, que é o jornal Folha de Parreira, aqui, né? Ó, também tem Os o boletins, boletim um outro olhar. do Um Outro Olhar, que foi esse que eu estava mostrando aqui para vocês. Então, olha, a gente falou de 3 fontes, né? No fim, vocês estão levando 4 fontes. 4? Não. Isso, 4 fontes, sabe? O pessoal de história já se perdeu na conta. Estão levando uma indicação de uma fonte a mais, que é Um Outro Olhar, também, que vocês podem acessar e também podem ter contato com esse material. Então, aí são 4 dicas de fontes maravilhosas para pesquisa, riquíssimas em muita coisa. Enfim, e Agora a gente vai para a terceira e última, vamos para a terceira e ou quarta e última, última, como aqui. quarta e última, né? Porque a gente deu uma de brinde agora, uma fonte de brinde para o pessoal, que é o boletim Folha de Parreira, tá? O Folha de Parreira, ele é uma publicação curitibana, é uma publicação que vai ser criada pelo Grupo Dignidade, aqui de Curitiba, né? O boletim ele vai surgir um pouquinho depois aí, praticamente do junho, né? O Dignidade é fundado em 14 de março De de março. 92, e a primeira A edição primeira do Folha edição é de de Parreira é de junho. junho, e Uhum. é inclusive em alusão ao mês do Do orgulho. orgulho. E também, o Folha de Parreira, gente, ele está disponível também lá no site do SEDOC, né, na parte que vai tratar do Grupo Dignidade, e todos eles estão digitalizados aqui, né? Então, no mesmo esquema, muito semelhante ao do Jornal Lampião também, vocês podem acessar ele, tá lá todas as edições, bonitinho, né? Aqui eu vou abrir a primeira, já. Ele aparece esse primeiro formato aqui. Eita! Arquivo ausentes. Vamos baixar. Enquanto... Ih, Vou ter que cortar essa parte. quem sabe faz ao vivo e a gente vai para a segunda edição. Vai para a segunda, que daí eu vou falando sobre a primeira, conhecimentos, pode ser? Aham. Então, quarta, volta. Enquanto o Ali vai carregando ali no site do Centro de Documentação as edições digitalizadas do Folha de Parreira, deixa eu apresentar rapidinho as edições físicas, porque inclusive ajuda a entender a história desse impresso, né? Como o Alisson já disse, ele foi produzido pelo Grupo Dignidade, e é bom a gente entender o contexto de produção desses materiais. A gente estava num momento em que a internet não estava nem popularizada, enfim. E então, a maneira como o movimento social, como o grupo tinha para se comunicar com a comunidade, era através dos materiais impressos. Então, no começo, o Grupo Dignidade produziu, e mais para frente, no final desse vídeo, a gente vai colocar um vídeo do Tony Reis, que é o fundador do Grupo Dignidade, falando rapidinho sobre o Folha de Parreira.
Então, era uma maneira de se comunicar, e no primeiro momento foi isso, uma folha sulfite A4, datilografada, literalmente, na máquina de escrever. A máquina de escrever fica aqui dentro do nosso acervo. E era isso, assim, informações sobre HIV e AIDS, falava sobre as atividades da instituição, falava sobre grupos, por exemplo, aqui, grupos homossexuais do Brasil, brincava com horóscopos, assim, dos textos que está aqui, os homossexuais são diferentes, mas acreditar que todas as pessoas têm direito a ser diferentes, ou seja, ele tinha também esse papel de promover a autoestima, de incentivar essa população. Então, as primeiras edições do Lampião, do Folha de Parreira, eram produzidas dessa maneira, de maneira bem artesanal. Inclusive, o Tony narra que, então, era feita a impressão, né? O Sindicato dos Jornalistas fotocopiava, e durante as reuniões do Grupo Dignidade, as pessoas se sentavam em torno da caixa e ficavam dobrando manualmente esse material, que depois ia ser distribuído nos bares, nas boates, nas saunas, enfim, nos lugares de sociabilidade da população LGBT. Daí, num segundo momento, ele se torna também um jornal em formato tabloide. Essa edição aqui, que é a primeira, né, que é de 1992, é ainda nesse formato. Já nos anos seguintes, ele vai mudar um pouquinho. Aqui a gente já tem uma edição de 1994, que, ó, ele já assume uma outra cara, vai para o formato tabloide também, mais curto, né? Ele tem, esse daqui ele está com 8 páginas, basicamente, né? Então, mas ele mantém o mesmo tamanho, né? Tanto do Xana quanto do Lampião, né? Interessante, só sobre essa edição que está na mão do Alisson, ela traz na capa o Celso Martins. Celso Martins. Uhum. Essa edição, então, volta. Essa edição que está na mão do Alisson, ela traz na capa o Celso Martins, ou a Tia Cissa, como era conhecido, que fundou também na década de 90, final da década de 80, aqui em Curitiba, o Celso's Bar, que junto com outros espaços, como, por exemplo, o Marrakech da Lumarins, foi um dos primeiros bares, vamos lá, assumidamente voltado para a população LGBT. Então é interessante pensar que existe a história do documento, da produção, do Grupo Dignidade, mas também existem histórias, personagens que estão presentes no Lampião da Esquina. Existe uma edição, por exemplo, que fala sobre a Gilda, aquela travesti que se tornou uma grande personagem aqui de Curitiba, que vivia na 15, era uma presença marcante nos carnavais. Mais para frente, através de um projeto, de um financiamento, o Folha de Parreira, então, passa por um formato de pôster, ou seja, ele tinha 2 dobras, e ele abre num grande material que poderia, inclusive, ser fixado nos locais de sociabilidade. Então, ele servia tanto como cartaz, quanto como um material informativo, com textos, com informações de interesse da comunidade. Uhum. Então, ó, esse daqui já é a edição mais atual, né? As edições modernas do Folha de Parreira, que ele abre aqui, vem para cá e Abre num grande pôster. E abria num pôster aqui. Depois, belíssimo, por sinal, né? Sobre formato. O Folha de Parreira, ele é lançado em 92 e ele vai... Se a gente considerar, Alisson, que a gente fez o ano passado, que é essa edição aqui, que é a edição comemorativa, que aparentemente tem a mesma proposta estética, né, da primeira edição, daquela edição de 92, que era uma folha sulfite. Então, no ano passado, o Grupo Dignidade celebrou 30 anos de existência, e a gente produziu essa edição comemorativa, e também traz informações sobre a história do Dignidade, fotos, reproduções de materiais, e que ele também abre num grande pôster que foi produzido por os colaboradores aqui do Centro de Documentação, do Grupo Dignidade, e que ele tem um pôster comemorativo também, que faz referência a uma frase que a gente escolheu com muito carinho, que é: nós estamos aqui. Eu vou, enquanto o Alberto estava falando, é que eu queria só falar o seguinte, que esse material, a gente pode pensar nele que ele vai mostrar as 3 fases do Folha de Parreira. Temos a primeira, aqui, né, na folha sulfite,
Temos aqui no formato tabloide, né? Que é aquele tamanho maior. E aí, quando a gente abre, deixa eu só ver se eu não vou abrir de ponta cabeça. Sim, eu ia abrir de ponta cabeça. O cartaz, né? O pôster aqui, nós estamos aqui. E, por sinal, serve como uma ótima decoração. Eu tenho na minha sala. É um material muito bonito É que um foi material pensado com muito muito carinho bonito. para marcar os 30 anos do Dignidade e fazendo referência a esse documento, essa fonte, que foi o primeiro canal, a primeira ferramenta que o Grupo Dignidade desenvolveu para se comunicar com a comunidade LGBT aqui em Curitiba. Uhum. Então é isso, estão todas as edições disponibilizadas no site do SEDOC, eles também são PDFs pesquisáveis, isso também facilita. Os pesquisáveis, né? O Jornal Lampião e o Folha de Parreira, é possível usar eles para pesquisa de uma forma mais prática, né? Abre no Adobe ou no seu leitor de PDF, pode localizar palavras, pode copiar parte do texto, né? E tudo mais. Então, é ótimo nesse sentido. Também estão lá disponibilizados aqui, né? O Folha de Parreira, como ele era mais curtinho, então o PDF também é um pouquinho menor, mas está lá disponível, né? Tanto o Folha quanto o Lampião da Esquina. Isso. Tá? Importante pensar que, por exemplo, esse que está aberto na tela, ele era uma folha sulfite fotocopiada frente e verso, então realmente era um material muito curtinho, até porque a gente tem que pensar que a gente está falando de uma organização Não. local e Uhum. com recursos muito limitados. Então foi a maneira que foi encontrada de baixo custo, alto impacto, para tentar dialogar, para tentar se comunicar com a comunidade LGBT. Uhum. Bom, apresentados aí os dois acervos digitais para vocês, um outro olhar, com a possibilidade de pesquisa e de acesso tanto ao Xana com Xana quanto ao boletim Um Outro Olhar também. E lá no site eu acabei não mostrando, mas também tem a revista Um Outro Olhar, que vai ser lançada no próximo momento, né, pelas organizadoras junto com o Xana com Xana depois. E também está lá disponível, né, para acesso, e no site do SEDOC o Jornal Lampião da Esquina e o Folha de Parreira estão disponíveis aí para pesquisa para quem tiver interesse. Esse vídeo fecha com um vídeo curtinho de 6 Enfim, minutos que, como eu disse, né, o Tony Reis, que é uma das pessoas que funda aqui o Grupo Dignidade, ele fala rapidinho a nosso convite sobre o que foi, o que significou, de que maneira foi pensado e produzido o Folha de Parreira, e também já deixam, para variar minha provocação, de que a gente não tem nenhuma pesquisa ainda utilizando Folha de Parreira. spoilers para o nosso próximo vídeo já, diga-se de passagem. Então agora vocês ficam com um videozinho do Tony e nos vemos assim que vocês vierem para o SEDOC, claro. Mas no terceiro vídeo a gente começa a falar um pouquinho agora das pesquisas relacionadas a essas três fontes que nós apresentamos para vocês. Tchau, tchau, até o Tchau, até o próximo. próximo. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui falando sobre o Grupo Dignidade e a comunicação e o nosso meio de comunicação, que é o Folha de Parreira. Eu sou o Tony Reis, tenho 59 anos, sou diretor executivo atualmente e fui um dos fundadores do Grupo Dignidade no dia 14 de março de 1992. Eu e mais 4 pessoas fundamos o Grupo Dignidade. Começou lá no nosso apartamento, depois nós mudamos para uma sede alugada na Tobias de Macedo e agora nós estamos aqui na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 366, com 4 conjuntos comerciais, que é a nossa sede própria. E é importante dizer que o Grupo Dignidade ele se desenvolveu primeiro para acolher a comunidade, então nós temos que interagir com a comunidade, a gente fazer o controle social das políticas de Estado, que é onde participa muito disso. Também fazemos trabalho na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. E também elaboramos projetos para captar recursos para manter a nossa engrenagem funcionando. Nós temos várias
várias áreas de atendimento, na área da psicologia, o jurídico e também na assistência social. Mas vamos falar de comunicação, que é esse o objetivo do vídeo. A primeira coisa que se fala dentro do advocacy, que é fazer incidência no governo, é a comunicação. A comunicação é importantíssimo você saber o que você é, o que você faz, o que você tem a oferecer. Nesse sentido, nós começamos, já no segundo mês, a gente começou de uma forma muito humilde, esse aqui é número 1, ano 1, que nós fizemos. Essa foi a primeira parceria que nós fizemos com a Prefeitura de Curitiba. Nós fomos lá e falamos para a Maria Ângela o que nós queríamos. Ela falou, nós queremos uma caixa de papel A4. E ela foi muito gentil e nos cedeu. Aí nós ficamos, porque o nosso sonho era fazer esse jornalzinho dessa forma. E que a gente informa, o dia 28 de junho, a gente foi fundado em março, e em junho a gente já fez, então esclarecendo o que era o 1º de junho, informações sobre o HIV, de todos os grupos, mostrando para nós curitibanos, nós paranaenses, tinha vários grupos. E foi muito interessante que como a gente fez no primeiro momento, nós ganhamos uma caixa de papel A4, e aí nós fizemos uma parceria do então sindicato Sintel, que era o sindicato dos funcionários da Telepar, que a Telepar era estatizada, e foi muito bacana essa parceria, e nós ficamos por 3 anos fazendo o Folha de Parreira. Depois a gente conseguiu um projeto no âmbito nacional de prevenção à AIDS, e a gente melhorou a qualidade. Inclusive, nós uma entrevista com o Celso Filho. Celso Filho foi um grande animador, ele se chamava de Caricata. Então, ele era tia Cissa, e ele tinha várias casas noturnas na cidade de Curitiba, e muito querido. Fizemos entrevista com ele, e aí o jornal tratava de vários assuntos, de psicologia, de não violência, prevenção à AIDS, sobre os encontros que nós promovíamos em Curitiba, no Paraná, no Brasil e na América Latina. Até porque o Grupo de Dignidade, no estatuto dele, no primeiro estatuto estava lá, criar uma rede nacional. E nós conseguimos fazer a fundação da ABGLT aqui em Curitiba no dia 31 de janeiro de 1995. Então foi um ato importante. E aí nós conseguimos um outro financiamento que melhorou a qualidade, e melhorou, então tinha um jornalista, o André Gentil, e ele fazia um bem lindo, e que realmente era um sucesso com todos. Então, como nós não tínhamos, nós fazíamos para distribuir, mas também podia colocar na parede. Então, todos os locais, saunas, bares, na época eram poucos, mas a gente chegava lá, colocava, e foi assim que a gente começou a divulgar. Então, a imprensa, a comunicação, ela é fundamental para dizer quem somos, o que queremos e para onde nós vamos. Então, sempre é um momento de você comunicar. Eu agora sou um acadêmico de história também, e eu percebi que o Gutenberg, quando inventou a imprensa, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia, e depois uma enciclopédia sobre conceitos. Então, é muito importante você divulgar o seu pensamento, é muito importante você organizar. Hoje, com o advento da internet, com o advento das mídias sociais, nós temos feito isso através do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, dos e-mails também. Então, a gente não tem mais inclusive é anti-ecológico hoje o jornal. Mas naquele tempo que não tinha a internet, para nós foi muito importante, e a gente ficou muito conhecido na cidade de Curitiba, no Paraná e no Brasil. Então, é isso. E venha conhecer o nosso centro de documentação, professor Dr. Luiz Monte, que nós temos muitos jornais, tem toda a coleção do Lampião, nós, por exemplo, da revista Rose, enfim, nós temos um vasto material sobre a história da imprensa LGBT+, no Brasil e no mundo também. Uma boa aula para vocês.